Dica número 4, empatia e personalização durante a venda. Então, é aquela capacidade de se colocar no lugar do outro, identificar as dores dos seus clientes. Ninguém é igual a ninguém, tá? Então, a gente tem que procurar entender que cada um tem a sua necessidade, tem o seu momento, seja de dor, seja emocional, seja de necessidade de presente ou não para si mesmo, para outra pessoa, e seja também em relação à questão financeira, né? Então a gente tem vários clientes que têm esse desejo de fazer uma massagem e tudo mais, mas que não tem ali uma condição financeira muito alta. E a gente sabe, quando eu falei para vocês, ainda massagem é um serviço de luxo. A gente não tem como um serviço essencial, tá? Escute mais do que fale, tá? E faça perguntas abertas. E com isso você acaba criando uma empatia maior com o seu cliente. Agora, isso é algo muito pessoal, tá? Então, também não fique se sentindo mal caso você não venha gerar uma empatia com um cliente específico. Porque também o conceito de empatia é o diferente de simpatia. Empatia é você gerar uma interação agradável com as pessoas, tá? Então você tem que ser agradável, na verdade. Você tem que ser solícito, você tem que ser atencioso. Não quer dizer que você tem que ficar babando o ovo em cima do cliente, que você tem que ficar bajulando o seu cliente, estar presente sempre. Não, não necessariamente, mas você tem que dar atenção. Por isso que escutar mais do que falar é fundamental. E quando você faz uma pergunta aberta, você deixa aberto para que ele se expresse da maneira como ele deseja. Porque muitas vezes, se você não faz essa pergunta aberta, ele acaba ficando quieto, porque ele acha que você não deu a brecha para ele entrar nesses assuntos com você, tá? Então, por isso que é importante trabalhar com essa questão. E lembrando de novo, empatia não é igual a simpatia e não é igual a ficar paparicando exageradamente o seu cliente. Empatia é você dar a devida atenção que o seu cliente merece e não ficar paparicando demais. Tem, lógico, alguns clientes que gostam desse paparico, mas tem muitos clientes que já consideram esse processo um pouco desagradável, tá? Então, exagero e tudo mais. Então, a gente tem que tomar esse cuidado também, tudo bem? Dica número 5. Comunicação tem que ser clara e objetiva. E para isso você tem que ser natural, tá? Tem que ser você mesmo. Lógico que algumas pessoas têm dificuldade de ser objetivo, fica enrolando demais. E aí também não é você tem que ser direto ao ponto e tem que buscar ser claro, porque quando a comunicação é clara, as pessoas entendem o que você está falando, o que você deseja, o que você trabalha, o seu objetivo, tá? Mas lógico que nem sempre, eu mesmo sendo claro, nem sempre o cliente ele vai entender o que eu estou falando, tá? Então existe esse fator que eu tenho que ter a percepção ou tenho que ter o retorno, o feedback de que o cliente realmente entendeu aquilo que eu estou falando. E para isso tem que ser na lata, você tem que perguntar, entendeu? Tem alguma dúvida? E esses erros acontecem geralmente na hora do agendamento, por exemplo. Ele me falou que era 60 minutos, mas na verdade a sessão é de 45 minutos no valor de desconto. E aí ele não entendeu que esse valor era só por causa do desconto. Então tem que procurar ficar claro. Quando a gente faz por WhatsApp, sempre escreve, uma sessão de 45 minutos com desconto fica no valor X, tá? Ou a sua sessão de 1 hora começa às 19 horas, ou às 20 horas, ou às 10 horas da manhã e tudo mais. Então tem que ficar bem claro se é amanhã, se é à noite, que às vezes você escreve lá às 10 ou às 8, vamos supor assim, e o cliente acha que é 8 da manhã e é 8 da noite. Então tem que prestar atenção nesses detalhes na comunicação.
Então, quando você está conversando direto ali, prestar na linguagem corporal, porque às vezes ele pode fazer uma cara de que ele não entendeu, de que ele não gostou, ou de que não é que ele está pensando, e aí você já tem que intervir nisso, porque isso vai ajudar também nesse seu processo de venda. Pesquisar os assuntos relacionados a esse cliente antes em relação à comunicação, seja coerente, né? Tem que saber ouvir e tem que ler muito, porque quanto mais você lê, mais informações você tem, inclusive das técnicas, para vender as técnicas, né? Então as aulas teóricas servem para isso, porque o cliente vai perguntar, mas para que serve o shiatsu? E você tem que saber, o shiatsu é uma técnica de origem japonesa que trabalha com pontos de pressão e que sua principal indicação é alívio de tensão e dores musculares, mas também pode agir no estresse, né, em questões emocionais, na questão da ansiedade e outras coisas que você aí vai achar mais pertinente estar abordando. Mas de qualquer forma, esse resuminho, a partir dessa leitura, a partir desse seu estudo, desse seu conhecimento, precisa estar claro na sua mente. Na minha clínica, eu tenho um resumo bem simples, numa linguagem informal, não técnica, que as meninas têm que ficar lendo constantemente para já saber explicar isso para o cliente, né? Quando você é autônomo, você já tem que estar isso claro na sua mente. Você não pode ficar viajando muito, contando toda a história da massagem, do shiatsu. Não, tem que ser direto. A definição, para que serve e que é bom para isso ou para aquilo. Tá? Então, tipo de dor, né? Se é uma dor mais muscular, qual que é a diferença, por exemplo, de uma massagem relaxante para um shiatsu? Isso tudo você já tem que saber, que você consegue através de estudos, através de leituras, né? Então, isso tudo é muito importante, que você precisa ter já esse conhecimento prévio. A diferença de uma massagem relaxante e de um shiatsu. Por que o shiatsu não é relaxante? Não, lógico que o shiatsu pode também ser relaxante, tá? Só que com técnicas diferentes da massagem clássica. Uma vai trabalhar mais movimentos de deslizamento, movimentos de amassamento, movimentos de fricção, de traços, e a outra com a dígito-pressão, com a pressão com os polegares, tá? Sobre os pontos e meridianos da acupuntura. Qual que é mais indicada para rigidez, contratura muscular? De repente é o shiatsu. Se você gosta de uma massagem mais intensa, mais forte, é com o shiatsu. Se você gosta de óleo de massagem, a clássica é mais deslizante. Se você odeia óleo de massagem no corpo, o shiatsu é melhor. Se você quer uma massagem mais suave, mais deslizante, mais relaxante, para cabeça, que não gosta de sentir dor nenhuma, a clássica é melhor. Então você tem que ter esses parâmetros bem definidos na sua cabeça, tá? Para que isso também ajude você no seu processo de venda. E nesse aspecto todo, realmente assim, menos é mais, tá? Então, quanto mais claro e objetivo você for, melhor. Mas lembrem-se daquele detalhe que nem sempre, por mais que às vezes a gente seja claro, o cliente pode interpretar de outra maneira, tá? Então, por isso que a gente tem que ficar atento à nossa comunicação sempre, sempre, tá? Dica número 6, transparência e flexibilidade durante a negociação. Hoje em dia a gente está com o que a gente chama de cliente 3.0, quando você vai ver aquelas questões de estudos, de marketing, de administração, né? Que é aquele cliente que tem todas as informações. Ele tem o Google para você. Então hoje ele já sabe a queixa dele, ele sabe o que é bom, o que é ruim, tá? E ele vem conversar com você apenas assim, para tirar a dúvida, ou para confirmar, ou para se garantir, ou para ter certeza, né? Então, por isso é que a gente tem que ser transparente, né? Não adianta você ficar enganando, ou querendo enganar, ou abortar a informação do seu cliente, porque ele já ouviu aquela informação e ele está esperando ouvir isso de você. Às vezes até para confirmar se você realmente é bom ou não é. Então, tudo isso tem que estar bem claro, você tem que entender, você tem que saber que ele pesquisou antes de estar procurando o seu serviço. Ele já fez uma pesquisa até mesmo de você.
do que você já fez, do que você trabalhou, onde você estudou. Muitas vezes ele já fez toda essa pesquisa para estar procurando o seu serviço também. E até por isso que é bom a gente ter na internet todo esse material divulgado, porque isso vai ajudar você na formação da sua credibilidade profissional, tá? Então, isso ajuda muito, porque lógico que ele vai procurar alguém do qual tem informações relacionadas àquele trabalho de massagem. Então, atendeu em tal lugar, fez isso, trabalhou com isso, estudou aqui, fez ali, publicou esse artigo, né? Tem o blog que fala sobre isso, tem o site e tal. Então, tudo isso faz parte desse processo de vendas, né? Que vai gerar a sua credibilidade enquanto profissional. E tem que ser flexível, né? A gente não pode prometer nada que a gente não pode cumprir, tá? Não adianta, tá? Quando você fala uma coisa e você não consegue cumprir, é a pior situação que pode existir durante uma venda, seja de produto, seja de serviço. A gente tem que sempre estar cumprindo. E não vale a pena prometer nada para o seu cliente. Eu não prometo cura nenhuma para o meu cliente. A melhora do bem-estar físico, emocional, da queixa, de modo geral, hoje, ela é uma consequência de todo um conjunto de ações, seja das minha técnica, da minha massagem, seja do meu atendimento, seja das minhas orientações e seja da educação em receber e praticar as orientações, em fazer as massagens conforme orientação, da periodicidade da prática da massagem. Então, tudo isso, esse conjunto de ações, tanto por parte do terapeuta quanto por parte do paciente ou cliente, faz com que o resultado seja mais efetivo. Então, tudo isso tem que fazer parte, tá? E a gente não precisa ficar prometendo as coisas para o cliente. Porque quando você você promete e não cumpre, isso gera uma propaganda negativa muito significativa. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E a gente pode utilizar aí algumas técnicas de rapport que é proveniente da programação neurolinguística, né? Então, chamar o cliente pelo nome aumenta aí a familiaridade, imitar discretamente alguns gestos e expressões do cliente também pode ajudar bastante nesse aspecto de negociação. Adaptar o tom e volume de voz para se assemelhar do cliente também deixa ele um pouco mais confortável. E utilizar frases e comandos positivos para aquela maior assertividade. Então, por exemplo, quando você fala assim, não, isso sim é positivo, vai te ajudar a melhorar a dor, se você fizer um alongamento, se você fizer um fortalecimento, se você fizer sessões com maior frequência. Então, dando esse feedback, você também acaba sendo um pouco mais assertivo e ajuda bastante nessa negociação, tá ok? Então, transparência e flexibilidade durante a negociação é fundamental. Então, flexibilidade também indica que você tem que ceder, assim como ele também vai ceder. Só que lógico que numa negociação em que você que é o vendedor, é você que está vendendo a sua sessão de massagem, você que tem que ser mais flexível. Você tem que entender melhor e tentar adaptar aquilo que o cliente precisa. Então, se ele quer, por exemplo, comprar ali uma sessão de 1h30, né, você tem que dar um jeito de dar 1h30 para ele. Não importa. Se ele quer 45 minutos, faça de 45 minutos. Né? Não é porque você está acostumado a fazer só de 1 hora que tem que ser rígido isso. Não, você vai se adaptando, você pode misturar uma técnica com a outra, você tenta. Lógico, quando não dá estruturalmente impossível, não tem problema, mas tendo possibilidade, mínima que seja, tenta adaptar para conseguir atender a necessidade do seu cliente. Seja flexível nesse aspecto, tá? Não acho que tudo tem que ser conforme o que você planejou para que aquele atendimento seja perfeito. Não tem isso. O seu cliente, de acordo com o desejo e a necessidade dele, é que vai tornar essa experiência única ou não, exclusiva ou não. Tá? Então você tem que ter essa capacidade de flexibilizar o tipo de atendimento e às vezes até um pouco o preço, forma de pagamento. Normalmente a gente parcela só em 2 vezes, mas não, uma vez ou outra, parcela em mais vezes, não tem problema, tá? Toma cuidado, lógico, com as tarifas, os custos, porque isso vai fazer um pouco de diferença sim, mas tendo a possibilidade de fazer um pouquinho mais, em vez de em 2, 3, 4, 5, 6 vezes, faça,
É possível, tá? Hoje em dia a gente consegue, vai demorar um pouquinho mais, mas é um ou outro, porque você fez isso para o seu cliente, ele pode te trazer um retorno em indicação, por exemplo, e isso vai te ajudar bastante no dia a dia, tá? Também aqui um outro exemplo, por exemplo, você tem o esporão de calcânio. O esporão de calcânio tem algumas orientações, mas uma cliente uma vez veio, muitas clientes veio me perguntar a respeito de acupuntura para esporão de calcânio. Será que melhora? Né? Porque elas já estão com tanta dor, tanta queixa, já fizeram tanta coisa e nada melhora. Mas infelizmente não melhora. E eu não vou enganar o meu cliente falando que eu vou fazer um agulhamento ali e vai melhorar o esporão de calcânio. Não melhora, né? O esporão de calcânio é um bico de papagaio, um crescimento ósseo. O que ele precisa fazer? Diminuir o impacto, parar de andar descalço, parar de usar sapatilha, parar de andar no duro. Tem que usar tênis, tem que usar uma pantufa, um crocs, né? Algo macio que diminua o impacto dele em relação ao chão. Tá? Ficar um pouco mais de repouso em relação a isso ajuda bastante também. E fazer, por exemplo, uma box de água quente para relaxar, para melhorar a circulação ali daquela região. Alongamentos, né, para diminuir a tensão nessas articulações, nessas inserções de músculos no osso e tudo mais, que isso é que vai ajudar a melhorar essa dor e tudo mais. Então não adianta fazer acupuntura, não adianta ali fazer uma massagem. Lógico que a dor vai gerar outras tensões e a massagem você pode fazer naquelas regiões do corpo para aliviar uma tensão no pescoço, para aliviar uma tensão no quadril e tudo mais, mas não o esporão de calcânio em si. E isso você tem que ser transparente também. Tá? Um exemplo de transparência é que não adianta você atender por atender, vender por vender. Tá? Você tem que ter o propósito, tá? Então tem que ser transparente nesse aspecto, porque quando você também tem uma venda mais fácil e até em mais quantidades, tá? Em relação a isso também, a gente tem que entender que, por exemplo, quando a gente é transparente, tá? Quando a gente é sincero, honesto, você perde ali um atendimento de cliente, mas você vai ganhar muito mais com a indicação desse seu cliente, porque ele vai reconhecer que você foi sincero com ele, tá? E outro detalhe é que, por mais que às vezes você seja sincero e você fala que você não resolve, mas é aquilo que eu te falei, você tem uma tensão no pescoço e essa tensão no pescoço eu consigo melhorar com a massagem, você foi sincero. E aí ele falou, não, então eu quero fazer, para aliviar a tensão no pescoço. Pronto, tá vendo? Você não vai ficar responsável para melhorar aquela dor no esporão de calcânio, mas você vai conseguir trabalhar sim para melhorar aquela dor no pescoço, aquele mal-estar, né? Aquela sensação de tensão que aquela dor acaba somatizando no resto do corpo, tá? Então isso é fundamental e é importantíssimo e ajuda muito no processo de venda do serviço de massagem. Dica número 7. Programas de fidelidade com benefícios e ofertas exclusivas. Existem inúmeros tipos de programas de fidelidade com benefícios, tá? Então, aquele mais comum e mais antigo, programas de pacotes de isenção. Isso, basicamente, hoje em dia, está em extinção. E por que está em extinção? Porque muitas vezes é muito difícil você vender um pacote de 10 sessões e um cliente usar ele em um momento correto, tá? Então, às vezes ele fica lá acumulando, e aí não vem, aí acontece a pandemia, não posso vir e tudo mais. Então, tem uma série de fatores que acabam, às vezes, prejudicando quando você vende pacotes. E aí, esse cliente, ele comprou ali a sessão nesse ano, e aí ele não terminou as 10 sessões no ano que vem e nem no outro ano. Então ele só vai voltar a fazer massagem com você em 2022. Mas em 2022 os seus custos de massagem aumentaram mais, tá? Não é mais o mesmo que era lá 3 anos atrás. Então aquela sessão que você vendeu a 10, a 100 reais, hoje ela custa 150 ou 120 ou 110, valor que seja, tá? E isso acaba gerando um desequilíbrio muito grande nas suas finanças. Além de que você já utilizou todo aquele dinheiro e acabou, né, vai ficar com um rombo lá na frente também, vai atender e não vai ter o retorno desse atendimento. Então isso tudo, por isso que isso vem sendo utilizado cada vez menos, tá? O que o pessoal faz é o seguinte, você
você fez 10 sessões naquele período de tempo, você ganha uma sessão de brinde, por exemplo, né? Que seria o mesmo raciocínio quando você faz o programa de pontos para os seus clientes. Então, a cada X sessão, você faz uma sessão, ou a cada reais gasto, equivale a 1 ponto, você vai ganhando pontos e conforme você tem esse ponto, você pode trocar por alguns produtos. E aí você pode dar a quantidade de pontos que corresponde ao seu atendimento. Para você fazer esse tipo de programa, geralmente a gente trabalha com aquela porcentagem que no máximo você vai dar de 5 a 10% de desconto na equivalência do ponto. Por isso que a cada 10 sessões você ganha uma, que isso representa que aquela sua sessão corresponde a 10% do que ela gastou para você, né? A cada 10 sessões ela vai ganhar uma, que é um plano de fidelidade mais padrão, mais tradicional, que acontece em muitos lugares, tá? O que você pode oferecer para que essa vantagem seja mais realista, que seu cliente conquiste verdadeiramente o benefício, é dar 50% de desconto a cada 5 sessões. Então você não vai dar de graça, mas você vai dar um desconto a cada 5 sessões, e a cada 5 é mais atingível esse objetivo para o seu cliente, para ele ter um desconto, para ele ter um benefício efetivamente do seu serviço, da fidelidade dele para com você, tá? E tem clube de membros VIP, sistema de níveis, né, que são um pouco mais complexos, mas que existem aí, né, para que a gente consiga oferecer algo diferente. Como que funciona isso? Isso aqui já é um pouco mais avançado, por quê? Porque você vai ter que ter toda uma estrutura para isso. Clube de membros VIPs. Então, por exemplo, você pode pegar e oferecer uma mensalidade para o seu cliente se ele quer ser VIP. Então, se ele vai ter uma cadeira de massagem, por exemplo, na Smart Fit. Quem é VIP e quem é comum. Quem é VIP tem aulas mais personalizadas e tem acesso àquela cadeira de massagem, ganha camisa tal e tudo mais. Então tem algumas diferenciações que você pode criar para que esse cliente tenha um acesso. E você pode cobrar por isso uma mensalidade. Então é uma possibilidade, tá, que você pode ter de desenvolver. No meio das massagens do spas, isso ainda não acontece com muita frequência, porque é muito difícil de você cobrar uma mensalidade desse cliente. A gente tem clientes, lógico, que vêm assiduamente, semanalmente, mas eles ainda têm aquela sensação de que o custo por massagem, por sessão realizada, acaba sendo mais justo em termos de cobrança, e não cobrar uma mensalidade em si, tá? Então, por isso que tem algumas dificuldades. Mas é um processo interessante que até mesmo eu venho trabalhando bastante para tentar criar um sistema desse, para que eu consiga ter uma entrada, um fluxo mais constante e garantido de renda na nossa clínica. Então, um clube VIP, que você paga lá uma mensalidade X, não pode ser muito alta, e a partir disso você ganha um desconto mais exclusivo em relação aos serviços que você tem. Além do desconto, você vai ter serviços exclusivos também, tá? Sistema de parcerias é muito interessante, então parcerias, quem é cliente daquela empresa ou daquele outro setor, como por exemplo advogados, você vai lá na OAB da sua região e faz uma parceria. Todo advogado, mostrando a carteirinha, tem 10%, e aí a OAB regional vai tentar divulgar o seu serviço para os clientes dele, ou no conselho de medicina, para os médicos da região, ou engenharia, para os engenheiros, ou no sindicato dos bancários, fazer uma parceria do comércio, associação de comércio, tenta fazer uma parceria com eles também. Então tudo isso vai ajudando, você vai dar um benefício e com isso eles vão te ajudar na divulgação do seu serviço também, tá? E também tem o sistema de créditos, em que o cliente deposita um crédito no seu espaço, então ele antecipa ali, por exemplo, um valor de R$500, que hoje equivale, por exemplo, a 5 sessões, não precisa ter essa exata relação, tá? E você vai debitando e faz uma ficha. Então, depositou R$500, a sessão custa 120, então 500 menos 120, ele ainda tem R$380 de crédito. Na próxima sessão, né, cai um tanto. Qual que é a diferença e a vantagem para o seu cliente? A tabela X é R$150 a sessão.
Quando você deposita R$ 500 aqui, em vez de você pagar, né, 150, você vai pagar 110 ou 120, tá? Então, você tem que ver o que você pode trabalhar com isso. O preço de tabela é 150, o preço do plano VIP, do sistema de crédito, do clube, você vai estar tendo uma tabela diferenciada de preço. E aí você com isso vai conseguir fazer mais sessões, né? E quanto, lógico, maior for a diferença entre o de tabela e o da planilha, mais as pessoas vão antecipar o valor para que você consiga trabalhar com esse dinheiro e pagar seus custos e tudo mais. Então, isso é uma outra forma de fidelização dos seus clientes, tá? Como tarefa aqui, então, qual tipo de programa de fidelidade você mais gosta ou mais gostou? Se você já participa de algum outro programa de fidelidade, então isso é bem interessante você também ter esse conhecimento seu do que você tem e do que você acha que pode ser interessante para o seu negócio. E descreva quais ações são necessárias para você conseguir pôr isso em prática, tá? Particularmente, eu gosto bastante do sistema de crédito, que é o que a gente tem na Xen hoje, tá? Então, a gente tem uma tabela de preço, onde você tem o preço da tabela do ano, você tem o preço diferenciado de um plano em que a pessoa deposita R$ 800 de crédito e um outro que a pessoa deposita R$ 400 de crédito, tá? O desconto médio ele varia na casa de 5% a, no máximo, 18%, 20%, né? De 15% a 20% o desconto máximo, dependendo do serviço. Então, uma sessão que, por exemplo, de massagem, que é R$ 120, ela sai por R$ 99, que é o desconto máximo que a gente tem, por exemplo, de uma sessão de 1 hora de massagem, tá? E com isso, ele vai pagando antecipadamente para que você tenha fluxo de caixa para atender melhor as demandas do seu espaço, tá? Então, você tem que pensar em algum benefício para o seu cliente, algum desconto que você vai oferecer, tá? Pode ser dessa maneira, no sistema de créditos, pode ser no sistema de pontuação, a cada 10 sessões você ganha 10% e assim por diante, ou a cada 5 sessões você ganha 50% de desconto na próxima sessão. Então, alguma coisa que seja mais viável. Eu quero que vocês põem no papel isso, aquilo que você gosta mais e aquilo que você precisa fazer para conseguir pôr esse programa de fidelidade em prática, tá? Dica número 8. Saber aceitar críticas e sugestões dos clientes. Então, isso é muito importante, né? Nossa, será que tem gente que não sabe lidar com elogio? É tão fácil, mas não é, tá? Porque muitas vezes o elogio, ele tem que ser visto como uma forma de motivá-lo a melhorar mais ainda. Que entra naquela questão que se aquele cliente já está feliz, você tem que buscar alguma forma de satisfazê-lo mais ainda, para que ele fique cada vez mais fidelizado ao seu serviço, tá? Então não adianta você se acomodar ali só porque a pessoa está gostando, porque vai chegar uma hora de que isso passa a ser normal. Então você tem que sempre se reinventar nesse aspecto, tá? E o cliente X estava tentando me ensinar o meu trabalho. Quem ele pensa que é? Será que essa frase é legal? Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que, na verdade, você tem que realmente escutar direito o seu cliente. Você tem que procurar entender o ponto de vista dele. E, às vezes, por mais que ele esteja errado, não adianta você ficar discutindo, batendo boca com o seu cliente, tá? Não adianta mesmo, porque quanto mais você discutir com ele, mais ele vai ficar irritado com a situação. Então, quanto mais rápido e cirúrgico você for para resolver o problema, aceitar aquela crítica, resolver essa situação, melhor, porque menos ele vai ficar fazendo propaganda negativa do seu serviço. E a gente sabe que quando um cliente resolve fazer propaganda negativa, é uma coisa assim absurda, é intenso, ele começa a falar mal e tal. Lógico que hoje a gente tem alguns meios para controlar isso, mas é uma dor de cabeça muito grande, tá? Não internalize, nem acredite que você é a crítica que recebeu. Muitas vezes, assim, o problema não é você em si, tá? O problema é o próprio cliente, a situação, ele não conseguiu expressar o que ele queria, e aí ele não entendeu, aí
fez algum procedimento errado, ou ele não calculou bem o tempo, não estava entendendo direito a situação, tá? Então, não é nada pessoal, às vezes pode ser do próprio emocional, a própria condição do cliente ali, ou ele está acostumado a reclamar de tudo sempre. Então, a gente tem que, não adianta levar para o lado pessoal essas críticas, mas a gente tem que saber aceitar essas críticas e essas sugestões de clientes para estar melhorando cada vez mais o nosso atendimento. E a gente tem que entender que as críticas, né, na maioria das vezes, elas vêm para ajudar a melhorar o seu atendimento. Porque quando ninguém critica, né, você nunca vai saber se você pode melhorar em um aspecto ou não, tá? Muitas vezes, às vezes também é ruim quando o cliente não critica, porque ele simplesmente para de vir. Então, isso é ruim. Então, é pior, né? Porque para você conquistar esse cliente de novo é quase impossível, tá? E quando ele critica, significa que ele está dando uma oportunidade para manter recebendo, utilizando dos seus serviços, tá? Então a gente tem que realmente enxergar isso como uma oportunidade, entender, analisar. Nem sempre todas as críticas elas são factíveis, plausíveis, elas são reais, né? Que realmente aconteceu algum problema seu. Algumas coisas são possíveis de serem melhoradas até de maneira bem simples e rápidas, outras vão exigir uma estruturação, um planejamento maior, mais custos, então você tem que pesar um pouquinho, mas sempre tem que procurar analisar friamente, impessoalmente, essas críticas e sugestões, no sentido de tentar buscar melhorar cada vez mais o seu atendimento, tá? Dica número 9. Atente-se à queixa do cliente, mas também não vá com muita sede direto ao pote. E aqui é básico, né? Não adianta você querer vender por vender, né? Então não fique direcionando direto. E também vale aqui para a questão do atendimento de massagem em si, sabe? Muitas vezes a gente esquece ali da queixa do cliente e a gente, conforme você pergunta, você tem a queixa do cliente, mas você fica só ali focado ali na queixa do cliente, tá? Mas tem que ir com calma, porque muitas vezes, se você vai direto na queixa do cliente, você vai gerar um processo inflamatório, vai gerar uma dor, e aí ele pode sair pior. Então não é assim, você tem que ir com calma, você tem que aquecer, preparar aquela região para que você consiga efetivamente melhorar. Então, por exemplo, ele tem uma dor no pescoço, tá? Essa dor no pescoço, tal, tá bem assim, ele vira o pescoço e já sente a dor. Torcicolo, tal. Mas será que não é melhor eu trabalhar a musculatura em geral, trabalhar um relaxamento, uma pompagem, trabalhar do outro lado oposto que não tem dor para depois ir para aquela região? Com certeza é melhor. Quanto mais você preparar o terreno, melhorar a irrigação para aquela região, depois fica mais fácil de você trabalhar a queixa específica do seu cliente, tá? Por isso é que você tem que se atentar à queixa do cliente, mas você não pode ir com muita sede ao pote, tem que ir com calma, tá? Não adianta forçar, né, tanto no atendimento quanto na venda. Tem que ter calma, mas não pode deixar de atender a queixa e o foco do seu cliente, tá? Dica número 10. Orientações diretas e objetivas no final da sua sessão são fundamentais para facilitar uma venda e um retorno do seu cliente para a próxima sessão de massagem. Então, tem que fazer essas recomendações de maneira direta e objetiva. Então, para quê? Para fazer o seu cliente voltar, tá? É fundamental isso. Muitas vezes a gente tem vergonha ou tem medo de ficar falando para o cliente que ele tem que voltar para fazer a próxima sessão. E não, a gente tem que orientar. A gente não pode exagerar nessas informações. Que nem aqui um exemplo que eu dou. Prontinho, quando você termina a sessão, né? Então você fala, prontinho, muito obrigado. Eu gostaria de vê-lo novamente daqui uma semana para soltar mais a sua musculatura do pescoço e aliviar ainda mais a sua dor. Eu não consegui trabalhar muito mais, por quê? Porque senão ia sobrar muita dor por causa da tensão.
é uma dor acumulada de anos que a gente não consegue aliviar em apenas uma sessão. Então eu preciso que você retorne daqui uma semana, daqui 10 dias, daqui 20 dias, tá? E a gente pode e deve recomendar as sessões semanais de massagem, que é o preconizado, para ter o conceito de prevenção ativo. Só que lógico, que se o cliente não tem tempo, não tem viabilidade porque ele viaja por causa disso, por causa daquilo, conforme você vai conhecendo o cliente, você pode falar para ele, então, que você venha regularmente, uma vez por mês, uma vez a cada 2 semanas, não tem problema, mas ele tem que adquirir esse conceito de fazer a sessão de maneira mais regular e com frequências, tá? Com frequências. Pode ser semanal, pode ser mensal, pode ser quinzenal, tanto faz, mas que ele tenha que ter essa regularidade, e isso só vai ser concretizado se você falar para ele toda vez, eu gostaria de vê-lo novamente daqui 15 dias, por causa disso, porque eu consigo trabalhar melhor a sua dor lombar, soltar mais a musculatura, fazer mais uns alongamentos, então tudo isso é muito importante. Porque ele fazer sozinho o alongamento, ele consegue, mas se você fizer, vai ser muito melhor, muito mais efetivo, tá? Então, esse feedback, no final, precisa ser claro, precisa ser objetivo e precisa ser direto, e você precisa falar que você quer vê-lo novamente, que você gostaria que ele viesse para uma próxima sessão, tá? Pode ter certeza que falando várias vezes isso, conforme você vai... Às vezes a gente tem dificuldade, né, de falar isso, mas ele vai vir com naturalidade e o seu cliente vai começar a entender isso e ele vai começar a ter uma regularidade maior. Se você nunca falar isso, pode ter certeza que ele só vai procurar você de novo quando ele sentir uma dor intensa maior, tá? Pode ter certeza disso, tá? Bom, então essas foram as 10 dicas que a gente tem para você e agora a gente vai fazer um resumo das tarefas que nós passamos ao longo dessa nossa aula, desse nosso módulo 2. Então, primeira coisa que vocês têm que fazer é criar uma agenda, tá? Para até fazer os agendamentos dos clientes, seja no Excel, seja de sistema no computador, seja no papel, né? Coloque ali data, horário, ou numa agenda mesmo, quando você é sozinho, você consegue ter um controle legal, mas tem que ter ali uma agenda. E nessa agenda você também vai colocar ali o cadastro dos seus clientes, nome, e-mail, celular, data de aniversário, endereço, informações importantes acerca dos seus clientes. E anotar em específico o aniversário, porque o aniversário hoje em dia é fundamental e é básico. Quem não atende isso, não dá os parabéns para o cliente, não dá um desconto, ou não dá uma sessão para o seu cliente quando ele faz aniversário, ele já está com o pé atrás, tá? Ele já está para trás em relação aos concorrentes, tá? Então é fundamental isso, o aniversário é uma data que as pessoas realmente esperam alguma oferta de algum espaço, principalmente daqueles que eles mais gostam, tá? Então se eles gostam de receber massagem, eles vão gostar muito de um carinho, de uma atenção sua nesse aspecto. Elabore um projeto de como você pode deixar o seu espaço mais aconchegante, né? Faça uma lista de mimos que considera essenciais para o relaxamento. Então, tudo isso faz parte para deixar aquela experiência comum, a experiência ser exclusiva, ser única, ser sensacional, né? Para que ele realmente tenha vontade de fazer uma massagem no seu espaço com você. Então, tem ali a lista, as dicas que eu dei em relação aos projetos, então coloque tudo isso para vocês, bote no papel, porque isso ajuda muito a mentalizar, a focar e a concretizar esses seus sonhos, esses seus desejos, tá? E depois, sexto passo, liste as características do público que pretende atender, então se é homem, se é mulher, se é classe social, se é com dor, se é idoso, se é terceira idade, se é crianças, se é advogado, se é médico, público-alvo, né? Lista ali o que você acha interessante, tá? Porque isso também vai facilitar bastante. Crie uma lista detalhada dos clientes, então anotando dados de preferência. Naquela agenda lá do público, então, se ele gosta de uma pressão mais leve, para que você já saiba de antemão
como é que ele gosta, se ele gosta de música, se ele não gosta, se ele gosta de falar, se ele não gosta de conversar, se é luz fraca ou não, se ele não aceita atraso, se ele tá. Então, essas características básicas você tem, anota tudo, porque isso também já vai te ajudar na antecipação das necessidades do seu cliente, tá? E pesquise os programas de benefícios ou de fidelidade e crie o seu. Coloque ali no papel quais os programas de fidelidade ou como que você acha que deve ser o seu programa de fidelidade. Leia os regulamentos dos programas, por exemplo, de milhas aéreas, né, ou de outras lojas ou dos concorrentes que você conhece aí do espaço de vocês, da cidade de vocês, porque isso vai ajudar a você ter ideias melhores de como você pode elaborar o seu programa de fidelidade, programa de desconto, tá? Porque isso também hoje em dia é fundamental. A gente tem que ter alguma forma, né, de desconto para os nossos clientes que seja de uma maneira mais fácil de fidelizar esse cliente, tá? Para ajudar nesse processo de fidelização. Bom, essas então foram as nossas dicas em relação a como ou o que é importante na hora de vender um serviço, uma sessão de massagem. E eu espero que vocês consigam, né, fazer essa associação com o serviço de vocês, o espaço de vocês. Apliquem, façam todas aquelas tarefas que a gente propôs para vocês no final, principalmente resumido. E lembrando que toda grande caminhada começa com um simples passo. Então você tem que começar, você tem que fazer, porque isso vai te ajudar muito a sair da inércia, dar aquele passo à frente para que você consiga ter uma carreira de sucesso. O mais difícil realmente é começar. Depois que você começa, né, você vai ver que tudo é um processo, tá? E quanto mais você se dedica, melhor ele vai girando e ele vai crescendo cada vez mais. Então, até tenham, né, um bom estudo e façam as tarefas e até o próximo vídeo, a nossa próxima aula.